alunos do curso de filosofia, olá aos veteranos, aos ingressantes que ainda não participaram de nenhuma atividade, que estão sendo chamados ou serão chamados, né, nas novas chamadas que a UFO está realizando pelo SISU. Então, olá a todas e a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Mendonça, sou coordenador do curso de filosofia, né, e a intenção desse vídeo é explicar rapidamente para vocês qual é a estratégia do curso de filosofia para a oferta do ensino remoto, né, dando-lhes algumas informações importantes que podem ajudar a guiá-los e guiá-las nesse momento em que é tudo muito novo, né, para os docentes e também para os discentes. Eu montei aqui uma apresentaçãozinha para guiá-los para guiar minha fala, né, nesse momento. Pretendo não demorar muito. A UFO deu o nome de atividades acadêmicas remotas emergenciais para essas atividades curriculares que a gente vai promover de modo remoto, ou seja, por intermédio das tecnologias digitais de informação e comunicação, uma vez que nós não podemos fazer nenhum tipo de atividade presencial e muito possivelmente não poderemos por mais algum período relativamente longo. Então, a UFO entendeu que em 2020 não há previsão mais para o ensino presencial. Então, começamos a fazer o ensino remoto, né, nesse momento. As atividades remotas envolvem várias modalidades de componentes curriculares. Componentes curriculares são todas aquelas atividades que as alunas, que os alunos do curso têm que cumprir. No curso de filosofia, há 3 modalidades que podem ser cumpridas pelos estudantes e oferecidas pelo curso. São as disciplinas, o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e as atividades acadêmicas complementares, que são aquelas atividades que vocês têm que juntar horas para cumprir. Nós vamos oferecer as 3 modalidades, disciplinas, TCC e atividades acadêmicas complementares. As ARE, né, as atividades remotas, têm caráter facultativo. Elas são facultativas para os docentes, que não são obrigados a lecionar. Então, nenhum docente da universidade é obrigado a oferecer disciplina remota nesse momento. Oferece quem quiser, quem se sentir disposto, preparado, confiante para oferecer essa disciplina, ou concorda em oferecer essa disciplina, suas disciplinas de modo remoto. E também tem caráter facultativo para os discentes, para as discentes da universidade. Isso significa o quê? Que nenhum discente é obrigado a cursar disciplinas ou qualquer outra atividade no âmbito das ARE, né, das atividades remotas. E, além disso, esse período não conta para a integralização curricular dos discentes. Então, isso é importante. Quando o aluno entra no curso, há um período máximo em que o estudante tem que cumprir o curso, tem que integralizar o curso. Em outras palavras, há um período em que o estudante tem que se formar. Esse período é de 50% além do tempo planejado do curso. Então, o curso de filosofia, né, tinha um período de 5 anos para a licenciatura, para quem ingressou até 2019, e 4 anos para quem ingressa em 2020. Então, os alunos que ingressaram até 2019 têm até 7 anos e meio para se formarem, os que ingressam em 2020, 6 anos para se formarem. Esse período não conta, né, no período de integralização, porque o período de integralização conta o semestre ou o ano letivo, e o calendário regular está suspenso. Então, esse período pode ser visto como um período bônus para os alunos, em que os alunos vão cumprir disciplinas ou não cumprirem, se assim desejarem, sem que isso tenha algum impacto no seu tempo de integralização curricular. Então, é facultativo para os docentes, é facultativo para os discentes. Além disso, todas as disciplinas oferecidas agora, se elas forem disciplinas do primeiro
período do ano, né, no primeiro semestre do ano, elas deverão ser ofertadas novamente quando o calendário regular for retomado, né, e isso vai acontecer em algum momento, possivelmente no início de 2021. Qual é a estratégia do curso de filosofia, né? A resolução que permite as atividades remotas deixou a cada colegiado de curso a possibilidade de oferecer atividades remotas. O colegiado do curso de filosofia aderiu, né, ou resolveu oferecer atividades remotas nessas 3 modalidades que eu falei, e a gente tem uma estratégia. Qual é essa estratégia, né? Em primeiro lugar, em termos de prioridade. A nossa prioridade, nesse momento, é oferecer disciplinas obrigatórias, e, em especial, as do primeiro período e as dos últimos períodos do curso. Então, nós estamos fazendo um esforço para oferecer as disciplinas do primeiro período e as disciplinas obrigatórias do 7º e do 8º período, né? Então, talvez a gente não consiga oferecer todas nesse momento, mas essa é a nossa prioridade. O que é certo é que nesse momento, agora, em agosto, não vai haver nenhuma disciplina optativa para as alunas, para os alunos do curso se matricularem. Nós temos um objetivo. Qual objetivo é esse? Oferecer todas as disciplinas obrigatórias do curso em pelo menos um turno. Isso não significa que nós vamos oferecer todas elas no turno diurno ou no noturno. Nós vamos tentar oferecer, de um modo geral, todas essas disciplinas. Algumas vão ser oferecidas apenas no noturno e outras apenas no diurno. Por quê? Porque a adesão dos docentes é voluntária. Cada docente poderá oferecer uma ou 2 disciplinas a cada período letivo especial ou não oferecer nenhuma disciplina. Então, por conta disso, nós estamos fazendo um esforço para que todas as disciplinas obrigatórias sejam oferecidas até dezembro, mas e pelo menos em um turno, tá? Esse é o nosso objetivo. Em vista da qualidade do ensino, uma vez que o ensino remoto é novo para todo mundo, nós resolvemos, nós fizemos 2 decisões importantes que impactam diretamente a vida das estudantes e dos estudantes do curso. A primeira é a limitação de discentes por docentes. Diferentemente do ensino presencial, em que havia a possibilidade de ter 50, 60 alunos por professor, como acontece nas disciplinas do início do curso, agora nós fizemos a opção de limitar esse número a 25 discentes por docente. Então, em uma disciplina, né, a gente vai limitar a isso. Tendo um professor ou uma professora na disciplina, haverá no máximo 25 discentes, mas cada docente pode solicitar um número ainda menor de discentes na sua disciplina, né, até o limite mínimo de 15. Então, o curso pode lidar com essa diferença entre turmas de 15 a 25 discentes por docente. E por que a gente está fazendo isso? Para preservar a qualidade do ensino, né, para que os docentes se sintam confortáveis em dar atenção a todos os discentes. E também resolvemos limitar a quantidade de disciplinas por discente. Cada discente, cada aluna, cada aluno poderá se matricular em 3 disciplinas. Então, eu solicito para vocês que, ao fazer a matrícula, escolham 3 disciplinas para se matricularem, porque se escolherem mais, a coordenação vai ter que efetuar modificações na matrícula de vocês. Também vamos fazer oferta repetida de disciplinas com maior retenção de alunos e as disciplinas de primeiro ano. O que isso quer dizer? Disciplinas de primeiro ano, né, obrigatórias de primeiro ano, como História da Filosofia Antiga 1, Filosofia Geral, Problemas Metafísicos 1 e Ética 1, serão oferecidas agora em agosto e serão oferecidas novamente em outubro e serão oferecidas novamente quando o calendário acadêmico for retomado. Então, os alunos e as alunas do curso terão 3 oportunidades de fazerem essas disciplinas. E também vamos oferecer aquelas disciplinas que vamos dar mais atenção às disciplinas que têm maior retenção,
que isso quer dizer? São aquelas disciplinas que têm um número maior de alunas e de alunos para cumpri-las, para vencê-las. Tá? São as disciplinas em que os estudantes e as estudantes hesitam mais em se matricular, ou em que há maior número de reprovação, ou abandono, e nós vamos tentar focar a oferta também dessas disciplinas. Como vocês devem saber nesse momento, nós estamos oferecendo essas disciplinas num período mais curto, ou seja, as mesmas disciplinas que vocês fariam num período de 18 semanas, no ensino regular, presencial, agora serão oferecidas num regime de 9 semanas. Isso significa que a carga horária semanal de cada uma dessas disciplinas dobrou. Okay? Então, ao invés de cursarem 60 horas, uma disciplina de 60 horas, obviamente, dividida em 18 semanas, que dá 3 horas e 20 por semana de atividades, agora vocês cursarão a disciplina de 60 horas, por exemplo, em 9 semanas, dando 6 horas e 40 minutos de atividades por semana. Então, como o período letivo é de 9 semanas, haverá um período letivo agora, iniciando-se em 10 de agosto, e um outro período letivo iniciando-se em outubro. A depender da quantidade de disciplinas que a gente conseguiu ofertar agora em agosto, e em especial do número de estudantes matriculados nessas disciplinas, talvez consigamos oferecer em outubro algumas disciplinas optativas, além das obrigatórias, que é a nossa prioridade e o objetivo que a gente tem para alcançar nesse momento de ensino remoto. Então, nesse momento, em agosto, não ofereceremos nenhuma disciplina optativa. Talvez em outubro consigamos oferecer algumas. Como serão as disciplinas de ensino remoto? Isso é importante porque trata-se de algo novo para todos e para todas. Então, no ensino remoto, vocês vão ver que há uma divisão em atividades síncronas e atividades assíncronas. Esse momento é importante, vocês vão aprender a lidar com esse vocabulário novo, de atividades síncronas e atividades assíncronas. Atividades síncronas são as atividades feitas em tempo real, em que alunos e professores, docentes e discentes estão interagindo em tempo real. Um exemplo de atividade síncrona é a videoconferência, em que estão todos e todas ali no mesmo momento vinculados por um serviço de videoconferência, ouvindo e falando em tempo real. O outro tipo de atividade são as atividades assíncronas. E essas atividades assíncronas não acontecem em tempo real. Então, nesse tipo de atividade, discentes e docentes as executam em momentos diferentes, como, por exemplo, quando alunos e alunas realizam exercícios ou assistem a uma aula gravada. Algumas disciplinas do nosso curso têm carga horária prática. Com a mudança curricular de 2020, várias disciplinas têm 15 horas de carga horária prática, como, por exemplo, Ética 1. Nesse caso, quando há carga horária prática, os discentes deverão cumprir certas atividades que são ou a prática ou a aplicação do conteúdo teórico dessas disciplinas. Isso pode estar um pouco abstrato. Aqui eu fiz aqui uma série de exemplos que podem ajudar, ou talvez não uma série, mas um exemplo de disciplina que pode ajudar a tornar isso um pouco mais claro. É de uma disciplina de 60 horas, com 60 horas teóricas, com 15 horas práticas. A maioria das nossas disciplinas não tem carga horária prática, e nesse caso basta vocês considerarem aqui a carga horária prática nesse exemplo. Então, numa disciplina de 60 horas teóricas, significa que o discente tem que cumprir
6 horas e 40 minutos de atividades nesta disciplina. Ok? O professor ou a professora, nesse exemplo, ofereceria 2 horas semanais de atividades síncronas. Sempre às segundas-feiras, das 8 às 10. Né? Aqui eu coloquei 8 às 10 para deixar claro que pode ser qualquer um dos turnos. Né? 8 da manhã às 10 da manhã, ou 8 da noite às 10 da noite. Então, são 2 horas de atividades semanais, que ocorrerão sempre no mesmo horário, naquele dia da semana, e isso estará contido no atestado de matrícula de cada uma e de cada um dos discentes. Ok? Então, uma vez que a disciplina tem que cumprir 6 horas e 40 de atividades, 2 horas por semana serão atividades síncronas. Essas atividades síncronas poderão, a critério da professora ou do professor, poderão ser gravadas e disponibilizadas para acesso assíncrono. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas isso pode ser feito. Aquela estudante ou estudante que tiver matriculado na disciplina e que não puder assistir à aula síncrona, poderá assisti-la assincronamente, caso isso seja possível, caso o docente responsável pela disciplina escolha fazê-lo. Além das atividades síncronas, as atividades assíncronas. Nesse exemplo, uma vez que 2 horas são dedicadas a atividades síncronas, nesse exemplo, 4 horas e 40 seriam dedicadas a atividades assíncronas. E são atividades em que os discentes terão que fazer alguma coisa relativa àquele conteúdo que o docente está expondo. Aqui o importante é que nessas atividades assíncronas, os discentes se tornem cada vez mais ativos na sua aprendizagem. Nesse modelo, o docente tem um papel não só de quem expõe o conteúdo, mas também um papel de tutoria, de alguém que dirige a construção do conhecimento dos discentes. Então, os discentes poderão fazer, mediante a solicitação do docente, atividades como resumos, fichamentos, elaboração de questões, mapas mentais, etc. Isso aqui é importante, por quê? Porque ao fazer essas atividades, que os discentes terão a sua presença, a sua assiduidade computada. Então, o docente vai solicitar algo como resumo de um determinado texto em uma semana. Ao fazer esse resumo, o discente recebe, fazer o resumo e entregá-lo ao professor, o discente recebe as presenças, ou seja, a assiduidade computada para aquela semana. Caso haja carga horária prática na disciplina, o docente pode solicitar coisas como elaboração de material didático, ou a gravação de um vídeo com o tema da disciplina, né, etc. Aqui há bastante espaço para criatividade, ou seja, é um momento em que se aplica o conhecimento adquirido nas atividades teóricas da disciplina. Algumas informações importantes para os discentes e para as discentes do curso. Né? Qualquer atividade no âmbito das áreas que seja realizada com sucesso será validada para integralização curricular. Então, o aluno fez uma disciplina, essa disciplina vai entrar para sua integralização se ela ou ele foi aprovado na disciplina. Assim como o TCC e assim como as atividades complementares. As disciplinas oferecidas agora no ensino remoto serão oferecidas quando o calendário acadêmico for retomado. Aquele calendário que foi suspenso em março de 2020 será retomado em algum momento e essas disciplinas serão oferecidas de novo. Tá? Como que vai se dar a matrícula? E aqui é importante, em especial, uma informação importante para os ingressantes. A matrícula será pelo portal do aluno, no caso dos alunos veteranos, e será automática para o caso dos ingressantes. Então, a Divisão de Controle Acadêmico, que é um órgão da Pró-Reitoria, vai matricular automaticamente
as alunas e os alunos que ingressaram agora em 2020. Tá? Por quê? Porque essas alunas e alunos não tiveram tempo para aprender, para se familiarizar com a universidade. Houve uma semana de aula. Então, decidiu-se que seria melhor que a própria divisão de controle acadêmico matriculasse todos os ingressantes e todas as ingressantes automaticamente. O insucesso nas disciplinas não terá impacto no histórico escolar. Caso aluna ou aluno não consiga 60 pontos ou mais, ou não consiga presença na disciplina, ao invés de aparecer em seu histórico como reprovado, como reprovado em seu status, ou como reprovado por frequência, vai aparecer como sem aproveitamento. Esse status sem aproveitamento não gera prejuízos para a estudante ou para o estudante. Então, isso não impacta o CRA da aluna ou do aluno. E nesse caso, o discente ou discente que não puder, no meio da disciplina, não puder completá-la ou resolver abandoná-la, não terá a opção de fazer o trancamento parcial ou geral, porque para ela ou para ele é muito melhor o status de sem aproveitamento. Por quê? Porque o trancamento tem impacto a partir de uma certa quantidade, tem impacto no CRA, e uma vez que solicita esse trancamento, a discente ou discente começam a não ter mais essa opção para outras disciplinas no futuro. Então, a reprovação não será contada como reprovação, será contada como sem aproveitamento, e a aprovação será contada como aprovação. E agora um elemento bastante importante para o dia a dia dos discentes, né? A rotina de estudos deverá ser pensada com cuidado, cautelosamente, porque isso vai ser modificado. Durante o período presencial, a universidade, digamos assim, tutela o horário dos estudantes. Então, toda a carga horária da disciplina é marcada ali no atestado de matrícula e o estudante sabe exatamente qual hora deve estar em sala de aula e qual hora pode sair, né, e quais os momentos ele está ali cumprindo as atividades curriculares dele ou dela. Com o ensino remoto, isso deixa de acontecer. A universidade não tutela mais os horários dos estudantes, a não ser pelas atividades síncronas, essas sim estarão marcadas lá no atestado de matrícula. Mas a partir de agora, cada uma e cada um terá que definir o seu horário de trabalho, seu horário de estudo. E é importante que os estudantes entendam que o fato de terem apenas 2 horas, ou 2 horas e meia, ou 3 horas de atividade síncrona com os docentes, não significa que essa atividade síncrona, esse contato com a professora ou com o professor da disciplina, exaure, esgota o tempo de trabalho da disciplina. Pelo contrário, esse momento é simplesmente uma parte da disciplina, uma parte da carga horária semanal da disciplina. Vocês, estudantes, serão cobrados por uma série de atividades que vocês vão fazer sem contato com os docentes. Então, é importante que vocês organizem o seu calendário, o seu dia a dia, para conseguirem fazer a disciplina. Então, uma disciplina, como eu disse, de 60 horas, tem 6 horas e 40 minutos de atividades. Se, de acordo com o exemplo em tela, eu usei com o docente 2 horas para expor o conteúdo, caberá a vocês, discentes, nesse exemplo, organizar pelo menos 4 horas e 40 semanais para poder cursar bem essa disciplina. Okay? Além dos horários de estudo adicionais que cada um e cada uma cumpria normalmente. Então, isso é importante. Cada discente terá que se organizar e montar uma rotina de estudos para poder cursar bem essas disciplinas.
Os discentes têm também uma boa ou excelente oportunidade para começarem a fazer os seus projetos de TCC e seus trabalhos de conclusão de curso, né? Então, nesse momento, os discentes que ingressaram em 2017 já devem estar pensando em fazer projeto de TCC. Então, é um bom momento para começar a solicitar essas disciplinas. Aqueles que ingressaram em 2016 já estão no momento de fazer o TCC. Então, vocês podem conversar com seus professores orientadores para que eles solicitem as disciplinas para vocês. E é um bom momento por quê? Porque eles dão a oportunidade de cursar o TCC sem cursar disciplinas ou cursando um número menor de disciplinas, ok? E se, por acaso, não houver disciplinas para vocês se matricularem, né, caso vocês já tenham cumprido, por exemplo, todas as disciplinas obrigatórias do curso, fazer o projeto de TCC ou TCC nesse momento é uma oportunidade ímpar, porque vocês vão poder se dedicar exclusivamente a essa atividade. Então, considerem fortemente, né, fazer o projeto de TCC ou TCC. E quem não quiser se matricular em nenhuma disciplina, ou TCC, ou projeto de TCC, podem participar das atividades acadêmicas complementares. Todas essas atividades remotas que têm sido feitas desde março, quando o calendário foi suspenso, podem ser validadas como atividades acadêmicas complementares. Alunas e alunos do curso de filosofia têm que cumprir 200 horas dessas atividades. Então, é importante que vocês as façam, que vocês coletem os certificados e, em algum momento, apresentem esses certificados para a coordenação, para que a coordenação possa fazer o cômputo das horas cumpridas de AC, né, de atividades acadêmicas complementares. E mesmo agora, no início, né, nesse período de disciplinas remotas, há vários professores e professoras do curso que estão dando minicursos, né, minicursos planejados e oferecidos pelo PET, e, pelo CAFIL, pelo Filominas. Então, essas atividades também podem ser computadas, então é recomendável que aquelas alunas e alunos que não se matricularem em disciplinas ou projetos de TCC ou no TCC, façam essas atividades para ajudarem na integralização curricular. Ok? Essas eram as informações básicas. A coordenação poderá ajudá-las e ajudá-los na medida do possível, em cada dúvida que vocês tiverem. Nós vamos postando maiores e melhores informações nas nossas redes sociais, no nosso grupo do WhatsApp, então fiquem atentos. E alunas e alunos que não têm acesso à internet, equipamento, né, que têm condições socioeconômicas vulneráveis, né, vivem em vulnerabilidade socioeconômica, é importante que vocês saibam que a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil liberou o edital de inclusão digital. Esse edital está disponível e vocês já podem procurar por ele. Nós já divulgamos nas nossas redes sociais e vocês já podem juntar os documentos para solicitar o auxílio de inclusão digital que a Universidade Federal de Uberlândia está dando aos estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica. É isso, a coordenação se faz disponível para responder a mais dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham aí uma boa semana, muita saúde, se matriculem nas disciplinas, se assim acharem que devem, e que tenham um bom primeiro período letivo especial. Tchau, tchau.